Ele disse: "Eu trouxe você aqui para te dizer algo. Daqui vai surgir uma onda que vai abalar o planeta Terra. E só no Brasil, onde você mora, só no país onde você mora, devem morrer mais de 45 milhões de pessoas." Então ele disse: "Eu vou usar o mar, eu vou usar o mar para trazer juízo sobre esse estado." Eu escutava uma notícia de que o mar havia engolido vários estados, né? Vários estados, incluindo o Rio de Janeiro, que helicópteros estavam resgatando pessoas, tirando de onde havia o mar para lugares altos. Várias pessoas ao redor do mundo têm sonhado com isso, né? E se você olhar, por exemplo, você fala: "Ah, mas no Brasil isso não é comum, isso não pode acontecer." Então me explique por que que o sul do país está enfrentando o que nunca enfrentou: ventos de quase 200 quilômetros por hora. Tivemos agora no dia, se não me engano, dia 11, São José dos Pinhais, ventos de quase 200 quilômetros por hora, que castigou uma cidade toda. Graça e paz, amados, vamos a mais um vídeo aqui no nosso canal, mas eu quero pedir para você assistir esse vídeo até o fim, tá certo? Eu tenho um convite especial para você e no final do vídeo eu digo do que se trata esse convite, ok? Vamos à reflexão de hoje. Eu quero falar sobre um tema muito importante que Deus ele tem falado comigo, e não apenas comigo, mas com muitas pessoas ao redor do mundo. Eu já vi relatos de irmãos americanos e outras nacionalidades. Quando eu fiz o primeiro vídeo para falar sobre esse assunto, eu nem canal no YouTube eu não tinha, né? E, na verdade, eu fui incentivado por uma pessoa que postou no seu canal, né? E, inclusive, hoje essa pessoa nem acredita mais, né, de que esse evento vai acontecer. Mas olhando para tudo que tem acontecido, e aí nós podemos nos basear ali em Lucas capítulo 21 e o versículo de número 25, na tradução Almeida e corrigida, ela deixa bem claro assim que as nações ficarão perplexas, né? E os homens desmaiarão de pavor diante do bramido do mar e das ondas. Muito bem. Eu tive vários sonhos, né? Eu sempre digo assim, irmãos, eu sei que a gente não pode, nós não podemos basear as nossas vidas em sonhos. Porém, é necessário nós considerarmos que Deus ele fala conosco através de sonhos, né? E aí nós temos exemplos na Bíblia, né? Ali sobre o Nabucodonosor, temos o exemplo ali quando o Senhor deu aquele sonho a Faraó, que José do Egito, né? José, filho de Jacó, né? Ele interpretou o sonho. Então nós não podemos ignorar essa forma de Deus falar conosco. Eu, particularmente, Deus fala muito comigo, né? Através de sonhos. Antes de eu entrar no assunto, vou até te contar um testemunho que aconteceu. Congregava um rapazinho conosco, e aí eu tive um sonho que eu ia ministrar a ceia para ele, e ele dizia que não queria ceia, não, ele queria era um copo de cachaça. E aí, no mesmo sonho, ele era esfaqueado e ele quase morria no sono. E aí eu contei, eu lembro que num culto, eu não lembro se ele estava, mas a avó dele estava, e eu contei o sonho. Irmãos, aconteceu exatamente do jeito que eu sonhei. Então, eu não ignoro, né, essa forma de Deus falar com os seres humanos que é através do sonho. Eu estou me referindo, irmãos, a uma visão que o Senhor me deu sobre um grande tsunami que vai acontecer, né? E eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer. Porém, o Senhor nunca me disse quando isso aconteceria. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, o apóstolo Pedro vai dizer que para Deus 1000 anos é como se fosse um dia e um dia é como se fosse 1000 anos. Então, eu não posso ser irresponsável
de afirmar o tempo que isso vai acontecer, porque Deus não me revelou. Ele só me disse logo em breve. E esse logo em breve, né, como Pedro disse, o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Então, por conta disso, eu sei que eu já fui chamado de falso profeta, já me criticaram, inclusive, né, a pessoa que postou o vídeo pela primeira vez, né, já não acredita de que isso de fato vai acontecer. Mas se você pesquisar aí na internet, você vai ver que uma das maiores preocupações, né, do mundo é exatamente com o aumento do nível de água no mar, né? É uma das maiores preocupações que assolam ou que assolam a humanidade, né? As preocupações que assolam a humanidade, né? Nós sabemos que algumas cidades, elas estão correndo risco de serem engolidas pelo mar, né. O Chile, por exemplo, um país aqui na América do Sul, que corre um sério risco, né. Algumas cidades na costa, no litoral brasileiro, correm um sério risco. Então, eu tive alguns sonhos, né, e sinceramente, eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Agora, o intuito de falar sobre isso não é deixar ninguém apavorado, não é deixar ninguém, né, assim, desesperado. Não, é só para exatamente alertar, não é? Porque eu acredito que assim como o Senhor falou comigo, ele pode falar com você que mora no litoral, que mora na região, né, na beira do mar. Deus pode te revelar, Deus pode te mandar sair de lá. Você lembra quando o Senhor falou com José, quando ele estava no Egito? O Senhor falou para ele voltar para Israel, né? Então, o mesmo Deus que falou com José é o mesmo Deus que pode falar com você. O mesmo Deus que orientou José e Maria a voltarem para o Egito é o mesmo Deus que pode te orientar acerca do tempo em que isso vai acontecer, né? De repente, o Senhor pode te avisar um mês antes, o Senhor pode te avisar uma semana antes, o Senhor pode te avisar com um tempo para que você, né, saia. Agora, a questão é: você vai acreditar? A questão é: você acredita nos avisos do Senhor? Você acredita nas coisas que o Senhor fala, né? Porque hoje um dos grandes problemas, inclusive no meio cristão, é que muitas pessoas já não acreditam mais, né, que Deus ele pode falar com a sua igreja, pode falar com o seu povo, não é verdade? Então, eu tive vários sonhos, né? Eu lembro de um sonho que eu tive, que esse foi assim o mais marcante, né? Onde um homem me convidava para mergulhar no mar, e nós mergulhávamos. E quando chegávamos ao fundo do oceano, eu ficava admirado, eu dizia: "Mas como é que eu estou aqui?" Ele disse: "Olha, aqui é o fundo do oceano." Eu disse: "Mas como que eu cheguei aqui?" Ele disse: "Você está aqui porque foi o seu espírito que veio, e não o seu corpo, a sua matéria, né, porque jamais seu corpo chegaria até aqui." Ele disse: "Eu trouxe você aqui para te dizer algo. Daqui vai surgir uma onda que vai abalar o planeta Terra. E só no Brasil, onde você mora, só no país onde você mora, devem morrer mais de 45 milhões de pessoas." Irmãos, se você pesquisar a população do litoral brasileiro, dá mais de 45 milhões, em torno de 50 milhões de pessoas, né. Aí você pode me dizer: "Mas esse sonho não condiz com o que diz em Gênesis capítulo 9." De fato, lá no capítulo 9, do versículo 1, mais especificamente o versículo de número 11, Deus prometeu que não destruiria mais a humanidade. Deus prometeu que não destruiria mais a terra, mas Deus não prometeu que não castigaria os seres humanos através do mar, não é? Você vê lá a promessa de não destruir o mundo, porque na época de Noé, o mundo inteiro foi destruído com dilúvio. E o Senhor disse que não haverá mais um dilúvio como houve na época de Noé. E, de fato, nisso eu acredito. Porém, Deus não falou que não castigaria a humanidade através do mar, né? Eu lembro que uma vez eu fui para Salvador, a primeira vez que eu fui em Salvador, capital da Bahia, eu lembro que eu estava no hotel, né? Eu estava deitado, isso era tarde, e eu senti como se a estrutura do prédio estivesse balançando, como se a cama estivesse balançando. Isso foi real, irmão, só que eu não ouvi de ninguém não, eu vivi isso aqui. E aí eu escutei uma voz dizer que o Senhor, né, estava muito triste
e irado com o que o povo baiano estava fazendo. E eu estava lá no dia em que estava tendo um evento aonde Deus não é glorificado, aonde Jesus não é glorificado. Vocês devem saber, né, que evento é esse. Eu não vou aqui citar, mas existe um evento na Bahia que não glorifica o Senhor Jesus, não glorifica a Deus. Então ele disse: eu vou usar o mar, eu vou usar o mar para trazer juízo sobre esse estado. Eu lembro que eu tive um sonho, eu estava no Rio de Janeiro, e eu estava em um prédio, e eu sabia que o prédio tinha 15 andares, esse prédio balançava. E um homem chegava, me pegava pela mão e dizia: desça depressa. E ele me embarcava num ônibus. Ele me embarcava em um ônibus e dizia para o motorista: corra para Brasília e não pare, para que o mar não te alcance. E quando nós chegávamos em Brasília, eu escutava uma notícia de que o mar havia engolido vários estados, né? Vários estados, incluindo o Rio de Janeiro. E nesse sonho, um homem me dizia, eu acredito que é um anjo do Senhor, que o Senhor estava irado com a pornografia, com a imoralidade, né, com o pecado que o Rio de Janeiro pratica durante o carnaval, que o Rio de Janeiro, né, não glorifica o Senhor. Então, irmãos, isso aqui eu não estou inventando. Se eu estiver, eu não seria louco para inventar uma história dessa, porque eu sei que se falarmos o que Deus não falou, se dissermos o que Deus não disse, nós prestaremos conta diante de Deus, né? E eu tenho certeza absoluta, irmãos, eu sei quem é Deus. Jesus disse lá em Mateus capítulo 10, versículo de número 28, não temam o homem que pode matar apenas o corpo, mas temam a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Eu sei quem é Deus, eu conheço Deus. E eu jamais, irmão, ia mentir usando o nome do Senhor. Jamais, jamais. Então o que eu estou lhe contando foi exatamente o que o Senhor falou comigo. E eu tive um sonho esse foi também um dos mais marcantes, assim, né? O primeiro foi o mais marcante, mas esse também foi, assim, bem marcante, bem revelador. Eu sonhei que eu estava ouvindo um programa de rádio, esse programa estava em espanhol, e de repente o locutor parava a programação e ele dizia: precisamos trazer uma notícia urgente. Ele disse: os governantes não conseguem mais esconder isso. Ele disse: dentro de instantes o mar engolirá cidades inteiras. E eu mudava de estação e eu escutava a mesma notícia em inglês, eu escutava em francês, eu escutava em português de Portugal e outros idiomas, e eu entendia exatamente o que estava sendo anunciado ali naquela programação. Nesse dia eu acordei e eram mais ou menos 3 horas da manhã. E eu comecei a orar. E nesse dia eu orei das 3 da manhã até meio-dia. Irmãos, eu vivi isso. E eu lembro que eu fui descansar logo após o almoço e eu tive um outro sonho. Eu sonhei que helicópteros estavam resgatando pessoas, tirando de onde havia o mar para lugares altos. E aí um homem disse assim para mim: filho, isso aqui é só confirmação do sonho que você teve pela madrugada. Então, irmãos, o objetivo de eu falar sobre isso não é para deixar as pessoas apavoradas, não é para deixar as pessoas desesperadas, aflitas, nem para promover o caos, não. Isso aqui é para alertar e para, sabe, fazer com que a igreja esteja em oração, porque eu tenho certeza absoluta que Deus, ele olha pelo seu povo, ele zela pelo seu povo, ele protege o seu povo. Vocês lembram que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? O Senhor disse: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, né? Lembram de Nínive, né? Nínive, quando estava na iminência de ser destruída, Nínive promoveu um jejum coletivo. A Bíblia vai dizer que o rei proibiu até os animais de comerem, não é? Só que, infelizmente,
as pessoas, ao ouvirem essas coisas, elas não acreditam, elas preferem criticar, elas preferem ignorar, elas preferem chamar de falso profeta quem fala sobre essas coisas. Então, eu gostaria de deixar como alerta, né? Tenha muito cuidado, ore ao Senhor, peça a proteção do Senhor, e eu tenho certeza absoluta que o mesmo Deus que me avisou, que me mostrou tudo isso, ele pode avisar você, você não precisa ficar desesperado e nem apavorado, né? Como eu disse, Deus avisou José para voltar para o Egito. Então Deus ele pode te avisar também, mas não ignore, não desacredite, porque, irmão, se eu estiver falando isso, se for da minha invenção, se eu falei isso porque eu queira, me promover, que o Senhor, né, que o Senhor tire a minha vida, que o Senhor tire minha vida e lance a minha alma no inferno, porque eu não arriscaria minha salvação, eu não arriscaria minha alma se o Senhor não tivesse me mostrado isso. Eu não falaria, eu não seria louco para arriscar minha alma, eu não seria louco para dizer o que eu disse aqui. Se tudo que eu disse aqui se for invenção minha, que o Senhor me mate e me lance no inferno, sabe? Porque tudo que eu estou falando, tudo que eu disse aqui, foram sonhos que o Senhor me deu e não foi apenas para mim, não. Várias pessoas ao redor do mundo têm sonhado com isso, né? E se você olhar, por exemplo, você fala: "Ah, mas no Brasil isso não é comum, isso não pode acontecer". Então me explique por que que o sul do país está enfrentando o que nunca enfrentou, ventos de quase 200 quilômetros por hora. Tivemos agora no dia, se não me engano, dia 11, São José dos Pinhais, ventos de quase 200 quilômetros por hora, que castigou uma cidade toda. Teve uma cidade, no estado do Goiás, que agora eu não me lembro o nome, você pode pesquisar e você vai encontrar, com ventos de mais de 100 quilômetros por hora. Então, isso não é comum no Brasil, isso não é normal no Brasil. Como você explica isso? Vocês lembram daquele vulcão lá, o Monte Cumbre-Vieja, lá na ilhas, esqueci agora o nome da ilha, mas é na Espanha, né? Quando aquele vulcão entrou em erupção, eu ouvi noticiários em televisões, inclusive eu vi na Bandeirantes, no programa Cidade Alerta, não Cidade Alerta, não, Brasil Urgente, isso mesmo. Eu ouvi a notícia de que havia o risco de haver tsunami no Brasil, se aquele vulcão ali desmoronasse, se caísse, desmoronasse o cume daquele vulcão, né. Então há um perigo sim, né. Já houve tsunami no Brasil, pesquisa aí que você vai ver. Teve um grande tremor de terra em Portugal que causou um tsunami no Brasil, né. Gente, eu tenho certeza absoluta que tudo que Deus me falou vai acontecer, porém eu não sei o tempo exato. Eu não posso ser irresponsável, ser mentiroso para dizer: "Olha, vai ser tal dia, vai ser tal ano, vai ser tal época", porque Deus não me mostrou, não me disse a época, mas Ele me disse que vai acontecer, né. E o que nós observamos no Brasil, as pessoas estão mais preocupadas, né, estão mais preocupadas em se divertir, né. Eu não sei se vocês sabem, o ano passado, 2025, o carnaval atraiu mais de 53 milhões de pessoas. 53 milhões de pessoas. Só no Rio de Janeiro foram 8 milhões, em São Paulo 4 milhões e o restante espalhado pelo Brasil. E o que que significa carnaval? É a festa da carne, é onde os governos distribuem preservativos, né, ou seja, com a mensagem ali: "Peque à vontade, mas tenha cuidado, se previna para não adoecer, se previna pra contra uma gravidez", né, mas são distribuídos preservativos assim, ó, à vontade, né. Pessoas que têm o prazer, né, de mostrar o seu corpo, né, mostrar sua nudez, né. Vocês sabem disso, vocês que enxergam, vocês sabem disso, vocês acompanham, né, os desfiles das escolas de samba e vocês sabem muito bem o que é visto nesses lugares. Então, isso não agrada a Deus, isso não agrada ao Senhor. Por que que Deus destruiu o mundo da época de Noé? Por causa do pecado. Por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado. E nos nossos tempos, né, não é diferente. Nos nossos tempos,
Jesus disse que ele voltaria numa época como se fosse a época de Noé, né? Como na época de Noé. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, né? Estamos vivendo dias em que o pecado está sendo comum, né? Está sendo até mesmo legalizado. Eu não vou aqui entrar em detalhes, mas vocês podem entrar em contato ali, pesquisar no Congresso Nacional, que vocês vão ver leis que estão, que existem dentro do Congresso Nacional que ainda não foram aprovadas, mas que serão aprovadas na calada da noite, não tenho dúvida disso. Leis que legalizam o pecado, leis que beneficiam pessoas que cometem pecados horríveis. Então, assim, eh, a Bíblia ela é muito clara em dizer, né, é muito clara. Quem disse foi o próprio Jesus. Lucas 1:25, que os homens, as nações ficariam perplexas e os homens desmaiariam de pavor, irmãos, diante do bramido do mar e das ondas. Eu tive um sonho onde eu via, irmãos, um engarrafamento se formando, as pessoas tentando se esconder, tentando fugir das cidades onde havia mar, mas era assim, não dava tempo porque o mar avançava e tomava cidades inteiras. Então, eu quero alertar você acerca, né, de tudo isso. Volto a dizer, o intuito desse vídeo não é apavorar você, não é deixar você desesperado, aflito, não é promover caos não, é simplesmente dizer: aproxime-se do Senhor, né, entregue-se ao Senhor, confie nele, porque certamente o Senhor livrará o seu povo, o Senhor estará com o seu povo, né. Eu sei que é um tema, como eu disse, quando eu falei pela primeira vez, eu nem canal no YouTube não tinha, então ninguém pode dizer: "Ah, ele gravou porque ele queria likes, ele queria promover o canal dele". Não, vocês podem pesquisar aí, ó, tem canais aí que, colocaram um vídeo falando sobre isso. Teve canal que teve mais de 1 milhão de visualizações, teve gente que ganhou dinheiro com meu vídeo. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso. Eu nunca ganhei um centavo, nunca foi a minha intenção, né. Como eu disse, quando eu falei pela primeira vez, eu nem tinha pretensão disso. Eu comentei com uma pessoa e essa pessoa disse: "Você deve alertar a igreja, você deve gravar isso, você deve divulgar isso". E a pessoa divulgou no próprio canal dela, né. Então eu nem canal eu tinha, né, nem canal eu tinha. Então assim, ninguém pode me acusar e dizer: "Ah, ele falou sobre isso porque ele quer", a intenção dele era promover a as redes sociais dele. Não, gente, não. E eu estou falando disso de novo, por quê? Porque eu tive, sonhos, assim, muito claro, né, muito claros. E eu gostaria inclusive de pedir para você, se você está assistindo e você já teve algum sonho relacionado a isso, a um tsunami grande que vai acontecer no Brasil, manda para mim, grava um áudio e manda para mim no meu WhatsApp e me autoriza a gravar um vídeo e colocar o seu áudio, tá bom? Se você não quiser colocar, falar o seu nome, se identificar, não tem problema. Mas se você quiser se identificar, é até bom, é até melhor, porque daí, né, as pessoas não vão dizer que eu estou inventando, tá bom? Então mande no meu WhatsApp um áudio e diga: eu autorizo o missionário divulgar esse áudio desse sonho que eu tive, né? Então, assim, eu sei, não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer. Jesus disse lá em Mateus 24, versículo 7 em diante, ele falou que haveriam terremotos em vários lugares, tremores de terra em vários lugares. Vocês sabem que no Brasil não é comum ter terremoto, mas nos últimos tempos nós estamos ouvindo falar, né, sobre terremotos. Eu lembro de um terremoto que teve na Bahia, não me lembro agora exatamente qual foi a data, mas e várias cidades da Bahia sentiram esse terremoto. Tem uma cidade em Minas Gerais chamada Divinópolis, que eu conheço uma pessoa de lá, que lá teve, acho que só um dia teve uns 6 terremotos, uns 6 tremores de terra pequeno, mas teve. No Brasil isso não é comum, gente, não é comum, né. Então, a Bíblia diz lá em Amós, capítulo 3, versículo 7,
que Deus não faz nada sem antes avisar os seus servos, os profetas. Vocês lembram da enchente que teve lá no Rio Grande do Sul? Quem não lembra disso, gente? Quem não lembra da enchente que teve no Rio Grande do Sul? Quantas pessoas foram afetadas, quantas famílias, né, foram afetadas com a grande enchente que teve lá? Sabe qual é o problema do povo? Que o povo não está atento. Vocês prestem atenção no que eu vou dizer aqui. Talvez muitos nunca prestaram atenção, muitos nunca levavam isso em consideração. Mas sempre depois do carnaval, existem grandes catástrofes no Brasil. Sempre depois do carnaval acontece alguma catástrofe, as pessoas não se ligam, não. Gente, no carnaval, às vezes, já existiram escolas de samba que homenagearam quem não deve ser homenageado. Já colocaram em uma avenida, se não me engano foi em São Paulo, né, uma luta entre Jesus e o diabo. E o que é pior, o diabo vencendo Jesus, isso nunca vai acontecer. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Então, vocês acham que isso agrada a Deus? Vocês acham que isso agrada a Deus ou desperta a fúria dele? Né? Ah, mas Deus é amor. Ele é amor, mas ele é justiça. Ele é fogo consumidor. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 32, que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Essa nação precisa se arrepender, precisa fazer como Nínive. Não adianta, olha, eu não estou aqui criticando, não é uma crítica, tá? Não é uma crítica, mas não adianta dar tantos likes num vídeo, né? Onde o Nicolas Ferreira denuncia alguma coisa. É importante? É, mas o mais importante, o mais necessário seria que tanto Nicolas como outros pregadores do Evangelho, que têm um potencial enorme para alertar o povo, convidar o povo para se arrepender dos seus pecados, proclamar um grande jejum como o rei de Nínive fez. Aí sim, aí eu acredito que o povo se tornaria, de fato, o Brasil poderia se tornar o país com o maior número de cristãos do mundo, porque o número que existe hoje não corresponde com a realidade. Então, quero deixar aqui esse alerta, quero deixar aqui essa palavra, né? Digamos assim, essa alerta aqui que o Senhor nos traz, né? Sobre as coisas que virão, né? A Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 16, se você ler lá, acho que no versículo 18, que vai haver um terremoto tão grande no mundo como nunca houve desde a criação do mundo, né? Eu não sei se esse evento que o Senhor me mostrou, se vai ser para esta época ou se vai ser para os nossos dias. Eu não sei se vai ser para a época da ira do Senhor ou se vai ser ainda nos nossos dias. Uma coisa eu sei, vai acontecer, Deus me mostrou e eu não tenho nenhuma dúvida acerca de tudo isso que o Senhor me mostrou através desses sonhos. Então, eu quero agradecer a você, tá bom? Que ficou conosco até o fim. E agora eu vou te dizer do que se trata o convite que eu falei lá no início, né? Dia 31 de janeiro agora, nós estaremos fazendo uma vigília, tá bom? E você é o nosso convidado a participar conosco. Estaremos transmitindo a partir das 11, né? Ainda não sei se vou conseguir transmitir a vigília inteira, mas eu tenho certeza que eu vou transmitir pelo menos de 1 a 2 horas, isso eu tenho certeza, começando às 11 às 23 horas, e você então é o nosso convidado para entrar conosco, fazer o seu pedido de oração, e nós estaremos aqui para te servir, bem? Então, ore comigo em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos avisado, o Senhor tem falado conosco. Pai, eu quero te apresentar esta nação, quero te apresentar os governantes, quero te apresentar, meu Deus, em um nome do Senhor Jesus, Poder Executivo, o Poder Judiciário, o Poder Legislativo. Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, conduzir este país ao arrependimento dos seus pecados. Meu Deus, eu quero orar também, Senhor, pelo Jair Messias Bolsonaro, que o Senhor possa, Senhor, olha para a saúde dele, Pai, tenha misericórdia daquele homem, não deixe ele partir desse mundo sem a salvação da sua alma. Pai, abençoe cada pessoa que assistiu esta mensagem,
Entra, Senhor, em cada lar, trazendo provisão e bênção sobre cada um, em o nome de Jesus. Queridos, que o Senhor Jesus te abençoe. Um grande abraço e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.